Deus. Vamos aguardar o nosso povo. Amém. Vamos só esperar os abençoados chegarem e a gente começa. Tem 6 pessoas. Ele não mostra nada, né? Você puxa pra esquerda pra aparecer. O comentário. Também que você me lembrou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas é a sua sala, eu acho, né? Deixa eu achar aqui. Deixa eu separar aqui. Glória a Deus. Queremos já ir começando aqui. Ficar um pouquinho de lado. Se puder ficar um pouquinho de lado também, meu bem. Quero saudar o povo de Deus com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo. Amém? Nós estamos começando um propósito de testemunhos que nós cremos que por inspiração do Senhor, de uma forma um pouco diferente, tá? Mas antes de explicar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, antes de começar de fato com a nossa convidada dessa terça-feira, que vai inaugurar o nosso propósito, que é a pastora Érica, eu quero fazer uma oração, quero louvar um louvor apenas. E nós vamos começar com esse propósito. Mas antes de começar, eu preciso ver o povo de Deus se manifestando. Eu preciso que vocês me digam se o áudio está bom. Eu preciso que vocês me digam se a imagem está boa, se vocês me ouvem bem. Por favor. Eu gostaria que vocês me dissessem. Amém. Por favor, amados. Vocês conseguem me ver? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar no meu 4G aqui. Espera aí. Vai ficar melhor. No comentário da transmissão para mim. Não escrevam em outra forma. Ou no WhatsApp da pastora Érica. Tá bom? Vejam se vocês me ouvem bem. Vejam se vocês estão nos vendo bem. Se possível, comentando aqui na transmissão ou no WhatsApp da pastora Érica, por favor. Preciso que vocês nos deem esse feedback, tá? Antes da gente começar. A pastora Érica está atenta aí com o seu WhatsApp. Alguém falou alguma coisa? Travando também. Mas acho que agora vai ficar melhor. Agora eu coloquei no 4G, eu acho que a tendência é melhorar. Por favor, gente, escrevam no chat aqui da transmissão, porque eu estou frontalmente aqui, eu consigo ver. Não estranhe o plano, o som, a trilha sonora aqui do fundo aqui, que não adianta. Família que tem um exército grande, o mais velho fica com o do meio no quarto, a gente aqui orando para que não aconteça nada, que não faça grande barulho, mas a rapinha do Tacho aqui tem uma garganta de privilegiada e ele faz barulho mesmo, tá bom? Eu só preciso que vocês deem um feedback para mim aqui no chat,
Nós temos mais de 15 pessoas nos assistindo agora. Eu preciso que pelo menos uma ou duas pessoas me escrevam aqui no chat. Ótimo, ótimo. Já colocou aqui para a pastora. Muito obrigado. Então eu vou começar uma rápida oração. Na sequência eu vou explicar aquilo que Deus colocou no meu... Perdão. Vou fazer uma rápida oração. Vai ter um único louvor aqui. E na sequência a gente começa com o testemunho da pastora Érica. É importante que nesse trâmite inicial, nesse momento, além de você interceder, de orar junto conosco, que vocês compartilhem isso, convidem pessoas para participar desse momento com a gente, porque o objetivo deste propósito de testemunho é que a gente interaja, tá? Então, durante o testemunho da pastora Érica, tanto eu vou fazer perguntas para ela, como você que nos assiste pode fazer. Só que, de novo, na hora das perguntas eu peço, não mandem no WhatsApp da pastora Érica, mandem aqui no chat da transmissão, porque aí eu vou ler aqui, eu vou vir aqui pertinho, vou passando para cima e vou ler a interação de vocês. Se vocês não interagirem, não colocarem perguntas, eu vou fazer aquilo que queimar no meu coração aqui, tá bom? Eu vou fazendo mesmo as perguntas. Então vamos orar antes da gente louvar um pouquinho em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos te engrandecer, nós queremos te agradecer e te exaltar, porque o Senhor, na sua soberana perfeição, o Senhor, no seu poder, na tua glória, nos fez teus filhos sem necessidade alguma, apenas o Senhor assim quis e assim fez com tamanha perfeição que o homem nunca pôde recriar. Nós te louvamos por isso, Senhor, nós te bendizemos, Pai, e te agradecemos por nos preparar este momento. A tua palavra diz que você conhecerá a árvore pelo fruto. Sua palavra diz também que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E nada é mais profundo, nada é mais especial do que nós lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, de qual contexto, de quais traumas, de quais marcas e até onde o Senhor nos trouxe. Vivemos um momento doloroso, vivemos um momento de dúvidas, de questionamentos ou de incertezas, mas nós podemos viver a tua palavra aqui que nos convida a nos alimentarmos daquilo que nos edifica. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe este momento, todos aqueles que assistem, todos aqueles que participarão conosco deste propósito, que o Senhor possa abençoar cada lar. O Senhor tem preparado cada pessoa, as pessoas que já disseram sim, nós abençoamos, mas que cada uma sirva como uma ferramenta em tuas mãos para que todos cresçam contigo, para que todos sejam alvo da tua bênção, da tua ajuda e, sobretudo, dos teus ensinamentos. Que nós possamos nos converter na tua presença, em nome de Jesus. Aperta o plano para mim, por favor. Aumenta o volume, porque esse menino só dá esse pauzinho. Já foi, já foi. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Pai. Já pedi tantas coisas para Deus e não recebi. Já clamei por milagres que eu nunca vi. Já vi muitas portas se fecharem na minha frente. E eu vi Deus me pedindo, espere quando eu queria ir em frente. Já me abracei com promessas que eram invisíveis. E então eu descobri que a fé é crer no que não existe. E agora, independente daquilo que Deus vai fazer, eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu não sei se Ele vai
fazer o que pedir, se vai me responder ou somente me ouvir. Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender, então é bem melhor quando eu deixo Ele fazer. O que Ele faz agora eu não posso entender, e não me desespero porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Vai passar, vai ficar tudo bem. Tenha fé na sua vida, tenha fé nos propósitos do Senhor. Ele é tremendo. Glória a Deus. Walter, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Que bom tê-los conosco. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Leandro, da Trui, Deus abençoe. Já vi promessas de 95 se cumprindo só em 2010. Eu vi que pode tardar, mas não falha. As palavras de Deus são fiéis. Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava, e me entregando uma bênção maior do que a que eu desejava. Na juventude ver Deus realizando meus sonhos de infância, e eu descobri que Ele se importa até com os sonhos de uma criança. Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir, se vai me responder ou somente me ouvir. Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender, só sei que é melhor quando deixo Ele fazer. O que Ele faz agora eu não posso entender, e não me desespero porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. O que Ele faz agora eu não posso entender, e não me desespero. Eu aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. 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 E fica tudo bem. Nós cremos que o nosso Deus nos ampara, nós cremos que o nosso Deus cuida de nós e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos nos agarrar no Senhor, nós precisamos celebrar as grandes vitórias, mas nós também precisamos estar nele nos momentos de angústia, estar confiando nos seus propósitos, porque nele, seja nessa vida ou na próxima, tudo ficará muito bem. Tá bom? Deus abençoe, é muito bom saber que tantas pessoas estão conosco, que Deus abençoe seu coração. Quero trazer aqui uma rápida mensagem antes de começar a conversar com a minha amada pastora. Queridos, por favor, vocês podem comentar aqui na transmissão se vocês tanto me veem como veem a pastora aqui do meu lado direito, se vocês estão ouvindo bem. É importante que vocês interajam para que a gente faça proveito desse momento que nós estaremos juntos. Amém? Nós pedimos mais uma vez, use o chat da transmissão para nos sinalizar isso, ou o WhatsApp da pastora Érica, por favor. Amém? Eu acho que isso é do seu celular. Por favor, me diga se... Tá tudo ok? Ok, Deus abençoe. Muito provavelmente as pessoas que estão comentando na transmissão da sala da pastora Érica. Se puderem vir para a minha transmissão, quem souberem, poder interagir aqui, até as suas perguntas serem vistas, eu agradeceria, tá bom? Mas vamos sem demora, para não nos alongarmos, irmos para o livro de Lamentações, no seu capítulo 3, a partir do versículo 21.
livro de Lamentações, no seu capítulo de número 3. Agora que eu vi ali, ó, eu acho que o Leandro usou o perfil do Walter Marques para me mandar uma mensagem. Leandro. Não, é Walter Leandro. Não, mas está escrito ali, ó, tá vendo? Abração Leandro Trey. Deus abençoe. Bom tê-lo conosco. Obrigado, Carla. Obrigado pelo seu feedback. Está nos vendo e está nos ouvindo bem. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos à leitura do texto em nome de Jesus. O texto nos diz assim: disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus. Para a participação especial do Gueguel, está aqui dando glória junto comigo. Amados, jamais nós queremos, com este propósito, substituir a importância do culto, a importância de nós estarmos com a igreja, nós estamos na igreja. Eu creio que nós estamos caminhando para uma direção em que isso vai acontecer, em que logo, logo nós estaremos juntos, glorificando ao Senhor. Enquanto isso não ocorre, eu creio que por inspiração do Senhor, o Espírito Santo me conduziu a propor à igreja este propósito, tá? Nós estamos vivendo muito intensamente este momento. Nós estamos vivendo muito intensamente questionamentos. Nós estamos vivendo muito intensamente as nossas lutas, as nossas angústias nesse momento. Mas o que o Senhor me impulsionou a refletir, a pensar e trazer para esse propósito é que nós, de fato, como esse texto acabou de dizer, que nós nos lembrássemos daquilo que nos edifica, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos traz esperança. E é muito importante, porque nós só sabemos para onde nós estamos indo quando nós lembramos de onde Deus nos resgatou. De qual vida nós vivíamos, de quais escolhas, qual era a nossa visão de mundo até ali, quais eram as nossas práticas, quais eram os nossos conflitos, os nossos traumas desde a infância e o que aconteceu com a nossa vida a partir do momento que nós conhecemos a Cristo. O que esses robôs de ligações vêm ligar pra gente? Ninguém. Sumidinha aqui, mas nós já voltamos, tá bom, amados? Me perdoe. Vamos seguir aqui. Então, qual é o nosso propósito? Qual é a nossa intenção? O que é aquilo que queimou no nosso coração? É, de fato, nós lembrarmos da nossa história. E mais do que isso, porque é muito comum, nossa igreja mesmo, a cada 2, 3 anos, tem alguns momentos de propósito na igreja, tem algumas campanhas nessa intenção, mas a gente dificilmente interage com esses propósitos. Dificilmente a gente esclarece dúvidas, dificilmente a gente faz perguntas para aquelas vidas que relatam ter passado por tal experiência. E para ficar muito legal, e esse é o diferencial deste propósito desse ano, é a gente interagir. É a gente ao longo da campanha, ao longo do propósito, cada convidado que vai ser da nossa igreja, boa parte ou a maior parte, mas terão pessoas que já estão sobre aviso de outros ministérios que a gente vai fazer lá na igreja, ou de forma que Deus nos permitir. Mas o mais importante é, perguntem, esclareçam dúvida. Talvez a história do nosso convidado lhe sirva de exemplo. A história do nosso convidado lhe seja uma ferramenta, tá? Então, em nome de Jesus, se preparem, porque nós vamos agora embarcar neste momento nas nossas histórias com a convidada da noite, essa amada, essa querida, a minha esposa, a pastora Érica.
tá? E o Miguel aqui também, fazendo aqui a contra-regragem, né? Nosso produtor, ele vai trazer aqui muitas coisas para nos apoiar. Mas legal. Vamos então para... Até a Lulu colocou aqui, Miguel, tá me vendo? Vamos começar aqui essa noite e eu queria pedir para minha esposa, né, que como ela é a primeira, talvez traz um monte de dúvida, ela que é super tímida, um monte de segurança, para deixar ela à vontade, porque ela vai ser a referência para os próximos. Semana que vem sou eu que vou dividir a minha história, com ela me perguntando, com a igreja, os nossos convidados, aqueles que nos acompanharem, nos perguntar. E essa noite eu queria começar com a minha esposa para que ela dividisse com a gente bem a história da Érica primeiro. Não a história da pastora Érica, não a história da convertida Érica. Contar a sua história familiar, quem são seus pais, de que contexto você vem, quais foram as experiências que te marcou na infância, na adolescência, os seus traumas. Então, nesse sentido, gostaria que você dividisse com o nosso povo um pouquinho de quem é a pastora Érica nesse primeiro momento, na sua infância, na sua adolescência. Bom, primeiramente a paz do Senhor, né, a todos. Como ele já falou aqui, é o início de mais um projeto, então a gente fica meio, né, sem saber como é que vai acontecer. Mas antes de tudo, eu queria deixar uma breve versículo aqui, que eu gosto muito, que é em Salmo 119, no 129. E diz assim: então, Salmo 119, no versículo 129, que diz assim: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abra a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazem os que amam o teu nome. Amém? Eu amo esse versículo, acho que fala bastante, né? E de uma vida com Deus, e eu só queria compartilhar com vocês. Bom, a Érica antes, né, de conhecer Jesus, era uma Érica muito tímida, uma Érica que não tinha muitos amigos, mas os que tinham, né, era selecionado. Eu vim numa infância muito privilegiada, né, de que hoje a gente, de tantas crianças que a gente vê, meu pai na infância, como passou muita dificuldade, então ele quis suprir tudo que ele não teve para mim e para os meus irmãos. Eu sou a caçula de 3, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, eu era... não posso dizer... Não era a queridinha, mas também era a única menina, né? Então, que eles pudessem fazer, eles faziam. E meu pai, particularmente, meu pai e minha mãe não teve uma infância fácil. Eles vieram lá no sertão da Paraíba e não tiveram uma infância fácil. Então, tudo que eles puderam fazer por nós, eles fizeram. Uma infância com alguns, assim... A vista do mundo é normal, mas nós, quando começamos a servir o Senhor, vê que não é normal. Vim de uma infância de muita briga, de muita discussão, de N coisas, de separação, de volta. Então, coisas que já te deixam algumas feridas, alguns traumas, né? E desde lá já te faz pensar, mesmo não servindo a Deus, que você queria algo diferente para sua vida, né? Não queria da mesma maneira. Eu era um pouco difícil, né? Um pouco boca dura, apanhei bastante, mas Deus é bom, né? Aí, fora isso, eu era uma menina que não era muito de sair, de balada. Eu saía assim, sempre quando a gente saía, tava em rodas de amigos. Meus 2 irmãos estavam junto, eu nunca estava sozinha, eles sempre estavam juntos, então por isso que minha mãe deixava. Não era de ir pra
eu aceitei Jesus com 19 anos. Então até 19 anos eu fui 2 vezes num salão para dançar e mesmo assim não era aquilo, não me preenchia, eu não gostava. Pastora, desculpa interromper, mas eu queria que a gente não chegasse ainda na adolescência, assim. Eu queria, como você mesmo disse, que teve os seus conflitos, teve as crises, teve as lutas familiares, problemas de separação. Eu acho que é importante a gente saber o seguinte: isso te gerou algum trauma? Isso te gerou alguma insegurança? Isso te gerou alguma situação que foi difícil de você lidar com isso ao longo da vida? Você acredita que essas fases te trouxe alguma sequela nesse sentido psicológico, alguma coisa que dificultou um pouco mais para você? Não, essa fase em questão, né, familiar, na verdade fez para mim ter certeza que eu não queria uma vida daquela para minha casa. Eu queria minha casa numa maneira diferente do que eu vivi. Não que meu pai era ruim ou que minha mãe era ruim, mas havia situações que eu via e que eu convivia que eu falava, não é isso que eu quero para minha vida. Então a minha vida vai ser diferente, né? A partir daí, mesmo sem conhecer a Deus, eu já pedia para Deus um lar diferente. Mesmo com meus 14, 15 anos, eu já pedia algo diferente do que eu vivia. Amém. Do que eu vivi. E como que foi a adolescência? Ser uma bela de uma mulher, uma loira dos olhos verdes, com certeza, como todo adolescente, como todo jovem, deve ter passado por assédios, por relacionamentos. Como é que foi essa sua transição da infância para a adolescência, essa fase que para todos nós é bastante marcante? Eu comecei a namorar muito cedo. Eu tinha 14 anos quando comecei a namorar, mas sério, dentro de casa, com permissão de pai e de mãe. Primeiro só da mãe, porque o pai não sabia e estava viajando, e quando o pai chegou, o irmão do meio, que era muito ciumento, contou. E por causa disso eu perdi minha festa de 15 anos. Olha só, hein? E que na verdade perdi a festa que seria no salão, tudo aquilo que a menina sonha, né? Fizeram em casa. Porque minha mãe insistiu muito. Mas foi assim, em questão de vista que eu tinha amigas ou que eu acompanhava, foi bem tranquilo. Assim, eu fui uma pessoa namoradeira, mas assim, meus namoros não duravam 1 mês, 2 meses, 4 meses no máximo. Esse meu primeiro namorado foi o que, assim, foi o primeiro relacionamento. Ele já servia ao Senhor, daí veio já, né, eu acredito que já iniciou algo, porque eu já ia nos cultos com ele, e sempre na parte de aceitar Jesus, eu já até contei isso na igreja, ele e a irmã dele perguntavam se eu não queria aceitar, e eu sempre falava, não, na hora certa, na hora certa, na hora certa, né? Que a gente não sabe o que tem reservado pra gente, mas Deus sabe, né? Mas foi assim, em vista das meninas que me acompanhavam, que estavam comigo, que era tudo muito light, tudo muito aberto, eu era a estranha do grupo. Porque pra mim não tinha, apesar de eu namorar e meus namoros não serem muito longos, mas era exatamente por isso, porque eu era uma pessoa mais reservada. Então assim, namorado começava já com querer com liberdade, eu já mandava passear. Porque comigo não tinha liberdade, não tinha... era o básico, né? Beijo, abraço e aperto de mão, só. Então não durava muito, porque os meninos não queriam isso, né? Então, mas assim, acho que basicamente é isso, né? Amém. Aí a gente fala então, vamos assim dizer, aí nós estamos falando até seus 16, 17 anos, algo nessa faixa? Até meus 18 anos foi... 18 anos. Eu sempre fui uma pessoa, como eu falei, eu não bebia, eu não fumava. Então eu já era uma pessoa meio separada do grupo, né? Porque, assim, não vou ser hipócrita em falar aqui que eu nunca experimentei. Experimentei, não gostei, não quis isso pra minha vida. Então, a gente ia, assim, pra festa, fazia festa. Então era, assim... o básico, mas diferente daquelas que conviviam comigo, né? Do que eu tinha. Legal. Como a gente não tem pergunta ainda, eu só vou registrar aqui um comentário da
Roberta Aguinaldo Costa, que Minha filha na fé. diz que adotou ela. Mas, gente, vamos lá. Vamos ao longo do nosso papo aqui para ficar legal ter perguntas de vocês, Mas tá? aí, frisando algo que eu já ia esquecendo, além de tudo isso, de ter relacionamentos, por quê? Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu sempre falo isso nos meus... quando eu tenho oportunidade. Eu tinha um vazio que eu achava que as pessoas iam preencher. Os namorados iriam preencher. E nada preenchia aquele vazio. Então, eu sempre me sentia... Eu tinha um vazio, assim, enorme. Eu me sentia... quando eu estava sozinha, eu me sentia como se eu não tivesse ninguém. E eu tinha meus pais, eu tinha meus irmãos, e eu falava pra Deus que eu não aceitava me sentir daquele jeito, porque eu tinha a minha família que me amava. Só que eu tentava preencher com outras pessoas. Até entender que não eram outras pessoas que preenchiam esse vazio, né? Legal. Nós vamos chegar nesse processo da conversão, mas eu gostaria Isso que a fez gente... parte da minha adolescência. Claro. Mas eu acho que é importante agora, a gente falou da fase infantil para adolescência, e nós já chegamos aqui na reta final dessa fase da adolescência, já fazendo essa transição para a fase adulta, né? Como que é a Érica, que você bem colocou, que tinha esse vazio, por mais que era cercado de afeto, de carinho, de cuidados, de pessoas legais, de pessoas que te queriam bem, amizades, que você tentava preencher com relacionamento, que é lógico que ela não conseguiu preencher porque estava reservada para mim, mas isso vai fugir aqui do nosso papo porque o foco é o testemunho dela. Ela só vai falar de mim quando ela quiser e eu não estou pressionando ela. Então, seria legal falar como é que é o começo da fase adulta da Érica. Como é que a Érica entrando nos seus 18, 19 anos, quando que começa, acho que é até um pouquinho antes, quando que começa a vida profissional da Érica, sobre quais circunstâncias, quais objetivos, o que a Érica queria? Assim, como eu falei, eu sou a mais nova, caçula de 3, né? Então eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, quando eu fiz lá para os meus 13, 14 anos, eu já queria trabalhar. Eu sempre quis ter... Eu não gostava desse negócio de ter que pedir pro pai para comprar algo. Se eu quisesse uma calça, eu tinha que pedir pro meu pai. Apesar de ter toda a liberdade, meu pai dar tudo que eu queria, eu não queria. E aí eu comecei a trabalhar tem uma hípica ali em Santo Amaro, todo final de semana, numa lanchonete, ajudar a servir, ajudar a fazer lanche. E ajudar a servir, ajudar a fazer lanche dentro da hípica ali de Santo Amaro. Todo final de semana, eu lembro que por sábado era R$7 e domingo R$7. Naquele tempo, R$14 era muito dinheiro. Hoje, né, nada. E dali, eu saí, o rapaz entregou a lanchonete e eu comecei, tem uma vizinha minha, eu comecei a levar e buscar o filho dela na escola. E daí a gente tinha uma conhecida, né, que a gente considera como prima, porque era muito próximo, que era uma vizinha nossa. Ela trabalhava numa clínica odontológica já há muito tempo. E aí ela estava precisando de uma recepcionista, uma menina para trabalhar. E normalmente nessas clínicas eles gostam de moças novas que aprendam todo o serviço do jeito que eles ensinam, né? Não gosta que já vem com manias de outro lugar. E aí com 15 anos... eu já comecei com o meu primeiro emprego efetivado, fiquei 3 anos e meio nesse emprego e começou aí, com 15 anos eu comecei a trabalhar já efetivado. Tá. Nessa época dos seus 18 a 19 anos, que é onde nós tínhamos parado antes de dar esse destaque para a vida profissional, como é que você estava profissionalmente nessa fase, dos seus 18, 19 anos? Qual que era o momento da época? Eu estava trabalhando, agora você me perguntar onde... Não vai se recordar? Não, eu trabalhava lá ainda, nessa mesma clínica, com 18 anos, Legal. Eu fiquei 3 anos e meio lá. Tá. Então a Érica agora chegando na sua fase praticamente adulta, 18, 19, 20 anos. O que de diferente da sua adolescência, o que diferente da sua infância, desses primeiros passos profissionais, o que começa a acontecer na sua vida, se é que começa? O que você começa a experimentar nessa fase? Então, com 18 anos eu já passei a parte mulher, saí da menina e entrei em relacionamento mais sério.
E foi aí que eu comecei a ter aquele vazio, começou a me, como eu vou te falar, a querer conhecer mais de Deus. Então eu comecei a, na época aqui de casa, ninguém, assim, minha mãe, por ser católica, não frequentante, meu pai, de família, né? Meus irmãos nunca fizeram nada na igreja católica e eu fui totalmente contramão disso. Eu quis ir procurar alguma coisa. Então, desde cedo, eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, no dia seguinte da festa, foi a minha primeira comunhão. Porque eu tinha interesse, eu queria. Desculpe te interromper, porque primeiro o Cesário Santana aqui nos mandou uma boa noite, irmãos. Boa noite, Cesário, paz, que Deus abençoe a sua casa. Mas a diaconisa Luciana, como aqui tem um timezinho até chegar as mensagens, até a gente interagir, tem um intervalinho aqui. Então a Lu, a pergunta dela chegou agora, falando o seguinte: com essa idade, em meio aos seus 15, 16 anos, você queria o quê? Qual era o seu plano para curto e médio prazo? Assim, plano a curto prazo. Quais eram os seus objetivos? O que você idealizava para sua vida? Pergunta da diaconisa Luciana. Muito obrigado, diaconisa. Obrigado por interagir com a gente, tá? Então, meus planos eram terminar a escola e fazer uma faculdade. Eu estava meio perdida no que eu queria. E quando eu me encontrei, assim, no que eu queria, tanto que esse doutor que trabalhava comigo, ele queria muito que eu fizesse odontologia. Mas naquela época não tinha facilidade de hoje, né? Naquela época era integral, então assim, quem fazia é quem tinha dinheiro, né? Que os pais podiam bancar. E eu não. Eu trabalhava, ganhava pouco e ainda ajudava meu pai e minha mãe em casa. E aí eu decidi por fazer psicologia na época. E aí foi feita a matrícula, foi feita tudo porque eu queria. Meu sonho era fazer uma faculdade. Meu pai não pôde terminar nem a escola. Minha mãe só terminou, acho que só até a 8ª série ela fez. Então, meu irmão mais velho estava fazendo a faculdade e ele estava terminando. Então, a ideia era o quê? Ele terminar no ano e eu iniciar no ano seguinte. Só que quando ele estava terminando, meu pai foi mandado embora da empresa que ele trabalhava há 27 anos. Então, assim, foi um choque muito grande, porque era um sonho, né? E eu vi estampado, tipo assim, a decepção na cara do meu pai também, porque não ia poder me ajudar a fazer uma faculdade. E aí era repensar no que eu ia fazer. Então, o que eu queria fazer? Trabalhar, batalhar e tentar fazer por minha conta, né? No dia que conseguisse. Aqui existe um ponto importante, pastora Érica, minha esposa querida, mas aqui eu sou só o facilitador, o entrevistador. Me diz uma coisa, porque você está falando de um impacto, uma frustração bastante grande. Sim. E pelo que eu entendo, nesse momento, você não tinha assim, uma confissão religiosa, você não tinha uma prática espiritual, você não tinha um comprometimento. Eu tinha uma prática espiritual minha, Uhum. que eu aprendi indo para a igreja católica, então algo que eu tinha aprendido lá eu fazia, e fazia minhas orações com Deus, mas sem... E como foi lidar com essa frustração? Isso é um ponto importante, porque a nossa vida, para alguns, em determinada faixa etária começa, para outros é muito comum lidar com as mais diferentes frustrações, mas para você, eu acredito que de toda a sua vida até ali, foi o grande boom, assim, foi a grande... Eram planos, né? O grande impacto, assim. Como é que foi lidar com isso? Como é que foi você com você mesmo? Você passou por isso de forma fácil? Você se revoltou, se rebelou, mudou suas escolhas? Como é que foi? A princípio, chorar escondido do meu pai, porque eu já via a decepção estampada no rosto dele, que não ia poder fazer por mim o que ele fez pelo meu irmão mais velho. Então, assim, eu me reservei pra chorar sozinha. E foi pensar, e aí? Tipo assim, né? O que vai ser agora? Porque eram, né, planos, eram já matrícula feita, mensalidade paga, já tava tudo. E aí lá com ele pegar esse dinheiro novamente, ver ele, tipo, olhando pra mim, assim, sabe? Desculpa. E no começo foi meio assim, como eu vou te dizer, foi meio frustrante, né? Mas eu sempre, como eu falei, eu sempre tive uma prática de orar.
E sempre acreditei que tudo era no tempo de Deus. Que eu ia conseguir. Que eu ia conseguir... Lá pra frente eu ia conseguir me formar. Né? Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu acho legal para destacar? Porque aqui que está a importância do nosso propósito ser de interação. Ser de as pessoas poderem perguntar, as pessoas poderem questionar. Né? Não só eu aqui como o facilitador, aquele que está batendo um papo com você, mas quem está nos acompanhando. Porque a gente já percebe o aflorar de um dom de Deus, que é você conseguir se resguardar para tentar não contribuir com o sofrimento do seu pai, preferir enfrentar essa dor sozinha, né? Da sua forma, da forma que você conhecia naquela época, praticar a sua oração, praticar o seu confiar que o porvir será melhor. Então, aqui a gente já percebe alguns frutos do trabalhar de Deus na vida dela perante as circunstâncias, né? Então, é muito legal isso. Deixa eu só completar. O que me fez a chegar assim, a chegar a Deus, a procurar Deus, foi, além de tudo isso, deu procurar, foi a questão de todas essas frustrações nesses relacionamentos durante os anos, vários deles por traição ou por ir embora da cidade. Então, assim, já era algo que eu vivia com Deus. E eu nunca gostei de chegar e demonstrar pra minha mãe ou pro meu pai, tô triste, por isso. Então, eu sempre me calei, me reservei, sempre pedia pra Deus força. De uma dessas vezes eu entrei em depressão e era claro, assim, no rosto da minha mãe, ela tentava de todos os jeitos cuidar. Eu lembro que na época eu era fã de Sandy Júnior, então assim, tinha tudo deles, tinha pôster no meu quarto, tinha muita coisa. E aí uma dessas vezes, uma dessas frustrações, tinha um som deles que eu queria muito, e nesse dia meu pai foi lá no Extra, comprou esse som e trouxe pra mim, tipo assim, pra ver se eu melhorava. Minha mãe, eu ia trabalhava tarde, aí encontrava com a minha mãe em algum lugar, e às vezes ela saía, encontrava com ela em algum lugar, e ela sempre tava lá com fruta. Então assim, neste momento, então eu me apegava com Deus. Era só eu e Deus, eu nunca cheguei, tô assim, tô assado. Mas assim, pra eles, né? Então era só Deus, era só eu e Deus. Eu aprendi desde muito cedo que era eu e Deus. Era só Deus que ia me ajudar a passar por qualquer situação. Muito bom. E tem algumas perguntas aqui. Filho, você ainda não pode perguntar, desculpa. É que ele tem uma garganta abençoada, esse abençoado. Vai ser do manto, vai ser do Sheila Badaia. Então, a Lulu, mais uma vez, trazendo uma pergunta muito interessante. Nesses seus vazios, você conversava com seu pai, com seus pais? Você se abria? Não, como você dividia? Era só eu e Deus. Tem amiga, nada. Era só eu e Deus. Sempre foi. Cesário Santana que está falando. Oi, Érica, fico feliz em saber que você está bem. Tenho muitas lembranças boas de você, sua família. Eu me sinto como se fosse, para mim, uma sobrinha. Muita lembrança a todos. Um abração. Tava falando com a minha mãe de você esses dias. Olha que legal. A Lulu vai ser a nossa porta-voz dos questionamentos, das perguntas. Obrigado, Lulu. Deus te abençoe. Você tinha bastante amigos? Em algum momento da sua vida, nesse processo de depressão, nessas frustrações, você pensou em morte? Você quis desistir da vida em algum momento? Sim. E como é que foi isso? Algumas vezes eu já comentei até isso na igreja. Eu pedi muitas vezes para que Deus tirasse a minha vida, que eu não aguentava mais passar por aquela situação. Só como eu falei, eu tinha alguns amigos, porque a gente tinha um círculo de amigos assim, era 15, 16 jovens, mas eu nunca compartilhei com nenhum deles como eu me sentia, né? Algumas mais próximas, como eu já até contei o testemunho da minha irmã amiga, né? A Cristiane, a Titi, e como ela era um pouco mais próxima, ela acabava passando por essas situações comigo, mas eu nunca me abria assim como eu tava me sentindo, nada, mas como é a gente amiga, não precisa nem, né, se abrir. Ela tava sempre comigo ali em todas as situações, inclusive da depressão, ela estava comigo, então, né, ela já estava sempre. Olha que interessante, a gente está falando sobre testemunho, a gente está falando, olha o texto que a gente começou o nosso momento.
sobre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, ouvindo a Érica falar de coisas que, inclusive, ela nunca falou para mim, esse detalhe, por exemplo, dela ter pensado em abrir mão da vida, de perder para Deus, ela nunca dividiu comigo. E graças à interação da Lulu, graças à sua pergunta, o complemento que ela colocou aqui, a gente teve acesso a essa informação. Isso mostra até que ponto a Érica chegou. Até que ponto os conflitos da vida, as frustrações, as dores, né, levaram ela, conduziram ela. Mas aqui é importante a gente perceber de onde Deus nos resgata. A gente percebe. Tá bom, filho, depois que você crescer, você participa. Agora não dá, tá bom? Então, isso é muito forte, isso é muito bonito, isso é muito lindo, tá? Agora chegamos lá, chegamos na fase adulta, chegamos no momento em que a Érica está... Você me disse como que você está no começo da sua fase adulta. Com 19 anos, com 19 anos, depois de algumas situações, eu reencontrei com um amigo de escola, muito antigo. Ele havia se convertido, já pode entrar, né? Havia se convertido e eu tinha terminado um relacionamento de 2 anos e meio. Então eu estava muito mal quando eu encontrei com ele. E aí ele falou que estava indo pra igreja, tudo, e como eu já tinha eu acho que nessa época eu estava numa fase de procurando, sabe assim, onde me encontrar com Deus. Eu até comecei a frequentar uma igreja católica ceilândia ali, e aí comecei a buscar Deus, coisa que eu não fazia há muito tempo, assim. Fazia no meu particular, mas não ia numa igreja, né, pra buscar a presença. E aí, daí nasceu a vontade de ir da igreja, de muitos anos. Quando eu era pequena, até ia com a minha tia também, ela me levava. Mas daí nasceu a vontade, depois de conversas, tudo, nasceu a vontade de ir, de visitar a igreja, né, dele, no caso, na época. Daí, ele iniciou um grupo de oração, ele foi muito corajoso na época, porque só tinha ele de evangélica, e todo o restante ou não servia, ou servia, ele fez esse grupo de oração, né? Então daí foi nascendo ainda mais a vontade, né? De conhecer mais de Deus, de conhecer, de entrar mais. E aí foi aí que eu conheci a Jesus, vamos dizer assim, verdadeiramente. Né? Você lembra a experiência marcante nesse processo? O que de fato você fala assim, ó, aqui eu tive um encontro com Cristo, aqui eu conheci, aqui eu tive um impacto da glória dele? Então, na verdade, assim, eu comecei a ir na igreja e comecei a me relacionar com esse rapaz. E conforme mais eu ia pra igreja, mais buscava Deus, mais assim, o inimigo se levantava dentro da minha casa. Então eu escutava da minha mãe que no dia que ele me largasse eu saía da igreja, que eu só tava lá por causa do homem, sabe? Eu ouvia um monte de coisa. Tudo contra para que eu não ficasse firme. E aí no dia que daí antes, conforme eu fui indo, fui conhecendo sabe, o coração parecia que ia sair pela boca, cada mover de Deus, cada palavra, cada louvor. Parecia que o coração ia sair pela boca. E eu falava assim, Deus, não deixa eu ir pela emoção. Quando for a sua vontade, o Senhor me leva lá na frente pra aceitar ti, porque eu não quero que seja nada, né, por emoção. Aí eu lembro que eu tive num culto, e aí de casa o Senhor já falou comigo, é hoje. Aí eu, hoje, né, nova na fé, eu falei, meu Deus, como assim é hoje? E eu cheguei na igreja assim, o coração, sabe, palpitando e parecia que ia sair. A Roberta até que tá lá no comentário, é uma das, né, que iniciou esse evangelizando em Primeira Filha na Fé.
E então, assim, quando a gente entra, quando a gente vai conhecendo de Deus, a gente quer levar todo mundo, né? Então a gente prega até pros postes, eu costumo dizer. E aí foi uma experiência, no dia que eu cheguei lá, foi algo assim, quando eu vi eu já tava lá na frente. Sabe assim, de você tá tão ali envolvida na atmosfera espiritual, e quando eu vi eu já tava lá na frente. E o que me fez se achegar e ter experiências assim, foi conforme eu fui buscando. Logo esse relacionamento não foi pra frente, então eu tinha que fazer o quê? Provar pra minha família que eu não tava lá por causa do homem, que eu tava lá por causa de Deus. Porque realmente foi o homem que me levou, mas eu permaneci por causa de Deus, por causa da presença dele. E eu queria conhecer mais de Deus. E aí eu comecei entrei pro grupo de gestos da igreja, e aí eu fui começando a me introduzir. E eu lembro que um dia, assim, eu tenho uma experiência muito forte, foi que eu via todo mundo dançando no mistério, pulando. Da igreja que eu fazia parte, tinha 3 fileiras de cadeira, e na última só sentava os jovens. Então quando começava o mistério, não ficava nenhuma cadeira no lugar. Então os senhores, tudo, sentavam tudo do outro lado, porque as cadeiras iam embora. A Carla, não sei nem se ela tá aí ainda, mas ela tava assistindo, ela vai lembrar. Porque ela fazia parte do manto também. E aí, teve um propósito de uma irmã, de uma missionária, que foi até através de uma campanha dela que eu conheci a Bispa Fátima, né? Que é minha sogra. Ela fez um propósito de 24 horas de jejum e oração. E a gente tinha que escolher um horário e ir na igreja orar. E assim, eu queria muito ser batizada. Muito ser batizada, muito ser batizada. E tudo tem um processo, né? Não é do jeito que a gente quer. Eu consegui ser batizada pelo Espírito Santo depois de um ano. Pastor, desculpa te interromper de novo, porque entraram umas perguntas aqui muito legais. Deixa eu terminar essa parte. Então termina essa parte, me perdoa. E aí, eu lembro que na época, orando e pedindo isso, tem uma mulher, teve uma moça que me chamou e falou assim, olha, você já teve um período assim, 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 de depressão e tal, você teve um relacionamento assim, 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 você tá pedindo pra Deus pra ser batizado pelo Espírito Santo. Então ela falou assim, o Senhor manda você voltar lá primeiro, pedir perdão pra esse rapaz, porque ele tá magoado, pra que o Senhor possa achar espaço pra trabalhar em você. E aí eu aprendi o quê? Que para as coisas de Deus chegar até nós, não depende só de como nós estamos no nosso coração. Aqueles que estão ao nosso derredor, que foram feridos por nós, também precisa ser liberado algo para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. E eu precisei ir lá, atrás desse rapaz, que já não morava mais aqui, mas ele veio fazer uma visita para os pais. E eu precisei ir lá, pedir perdão, porque eu tinha o magoado, eu tinha o feito sofrer. E para que o Senhor pudesse me abençoar. E aí na campanha dessa irmã, nesse jejum de oração de 24 horas, o Senhor me batizou ajoelhada no chão. Ai, que benção. Olha que interessante. Mais um detalhe do testemunho da minha esposa, pastora Érica, que nos ensina muito. E é o que a gente vive até na Santa Ceia. Antes da gente ali participar, a gente não pode ter nenhum ressentir, nenhuma pendência, nenhuma fraqueza, ou melhor, nenhuma caso a se resolver com o irmão. Eu preciso liberar perdão, eu preciso, exato, não deixar nenhuma aresta espiritual. Mas vem lá, tem uma pergunta da Lulu, que eu acho muito forte. E tem uma pergunta do meu pai. Ai, que legal, meu pai na transmissão. Pai, te amo. Te amo, meu velho. Saudona do senhor. A Lu tá perguntando o seguinte. Ela pergunta e faz um comentário que eu acho importante já falar, tá? Esses seus vazios, carência, depressão, você atribui a quê? Tinha um motivo? Tinha uma motivação? Tinha algum trauma? Algo que gerou isso em você? E ela fala o seguinte, essa parte do testemunho dela é muito forte, por isso pergunto, porque tem pessoas nesse momento assim. Então, eu não sei se atribuía tudo que eu vivi dentro da minha casa com os meus pais. Eu não sei dizer de onde nasceu. Eu só sei dizer que eu me sentia assim, e nada preenchia. Eu achava que estava preenchida quando eu estava no relacionamento, mas quando acabava eu via que aquilo estava no mesmo lugar. Então,
a partir do momento que eu resolvi servir ao Senhor, que eu entrei de cabeça, já me via sozinha, sem ninguém do meu lado ali, tinha que buscar as pessoas que, na verdade, naquela época, como eu estava no começo da fé e era um término de um relacionamento, eu imaginava que tinham pessoas que iam estar ali para me ajudar. E, na verdade, eu me vi sozinha, porque até as pessoas que eram para estar me ajudando virou as costas para mim. Então, eu falei assim, eu não posso desistir, eu tenho que buscar, eu tenho que estar com Deus. E aí, neste momento, eu lembro que eu vi um caminho, eu ia para a igreja orando e voltava da igreja orando. Jesus, tira esse vazio de dentro de mim. Eu não aceito esse vazio de dentro de mim. Eu já conheço o Senhor preenche qualquer vazio. E eu vi repetidamente eu fazer essa oração, Senhor, preenche esse vazio. Senhor, preenche esse vazio. E assim foi preenchido. Eu não precisei mais do homem para preencher algo. Eu estando sozinha, eu estava ótima. Se eu não estava também, sabe, não importava. Eu não podia estar sem Jesus, eu não podia estar sem a presença dele. Só isso que me importava. Tem uma pergunta do meu pai aqui que eu já vou fazer, mas ela já é um pouquinho mais à frente da história da sua vida. Mas nesse momento que você nos contou até agora, mediante essa maturidade espiritual no sentido de, olha, eu não vou condicionar a minha fé, o meu relacionamento com Deus, se eu estou bem sentimentalmente ou não, financeiramente ou não, mas eu vou permanecer no Senhor. Isso, em algum momento, tiraram sonhos de você? Ou surgiram sonhos a partir disso com relação à família, com relação ao relacionamento? Ou foi algo que nunca mudou na sua vida e isso sempre existiu dentro do seu coração? Não, como eu falei, como eu tive situações na minha casa, então a minha família já era algo que eu pedia para Deus. Então eu falava, Senhor, prepara meu marido, né, os meus filhos, já abençoa, né? E eu sempre pedia principalmente para que eu tivesse um casamento diferente dos meus pais. Eu sempre pedi isso para Deus. Deus, como o Senhor preparar para mim que eu tenha um relacionamento diferente que eu tive dentro da minha casa. Eu não quero que meus filhos vivam o que eu vivi, né? Amém. Aí vem a pergunta do meu pai. Pastora Érica, qual é o seu plano familiar? Algum sonho ainda para realizar com a sua família? Eu acho que assim, para chegar no ponto que meu pai pergunta aqui, eu queria entender, então você aqui, já está na fase adulta, já está com seus 20, 21 anos, como é que foi, de você já estar convertida, você já teve aquele encontro especial com Deus, como é que, nessa fase dos seus 20, 21 anos, como é que caminha a sua vida? Como é que caminha a sua vida em todas as dimensões, seja ela financeira, profissional, ministerial, sentimental? O que acontece nessa fase antes de chegar na resposta aqui do meu pai? Com 23 anos a gente casou. Por isso que eu tô falando de 20 e 21! Né? Por isso que eu tô antecedendo até chegar lá. Aí, até os 22 anos, houve outra frustração. E, como sempre, eu voltei para Deus e falei, pronto, acabou. Eu não quero mais ninguém que não for preparado, que o Senhor preparar. E eu falei, eu cansei de viver, sabe? Porque por mais que a gente passe por situações, aí a gente ainda vai lá fazer a mesma coisa, né? A gente tem que ter muito cuidado do que a gente pede para Deus, eu sempre falo isso. Porque eu passei por essa situação, porque eu peguei essa situação com as minhas próprias mãos, eu pedi. Então, assim, acredito que Deus tenha feito eu passar para falar assim, ó, tá vendo? As coisas não é do jeito que você quer. Espera um pouquinho, que eu tenho, né? Eu trabalho, eu faço. Eu lembro que eu até contei esses dias com meu marido, eu fui num encontro de vasos, acho que na Barra Funda, com 2 irmãs, e chegando lá eu tava pedindo uma resposta de algo para Deus, e quando eu cheguei lá o irmão me chamou e orou por mim, e ele falou assim, olha, Deus só manda te falar que crente não fica, crente namora. E não é para você se apressar, que o que é seu Deus está preparando. E a partir dali aquilo entrou no meu coração assim, eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. E eu sempre trabalhei, parei de trabalhar
com o João quando eu tinha 5 anos, né? Ele vai fazer 11, já tem 6 anos que eu tô em casa. Então a gente não chegou aí ainda. Calma, você tá pulando Mas etapas. sempre trabalhei, Calma. não consegui me forçar, me formar. O meu sogro perguntou Calma, vamos chegar lá, mas não familiar. chega lá ainda não. Fala como é que está a sua vida nesse momento, antes de eu aparecer na sua vida. Minha vida tava somente Deus. Eu e Deus, e oração, e jejum, e vigília, e busca, era só Deus. E não, quando você chegou, eu estava nesse relacionamento. É isso que eu tô querendo que você fala, minha filha. Estava uma confusão. Estava uma confusão por quê? Porque, como eu acabei de falar, tem situações que a gente pega com a nossa mão. A gente é muito apressado, a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Então, assim, Deus permite as coisas acontecer para que a gente venha entender, espera um pouquinho, não é abençoada. Parece que você gosta de sofrer. E eu tava num relacionamento e aconteceu algo relacionado à minha família. E aí eu virei acerca dessa situação. E aí eu virei assim, na minha oração, eu falei pra Deus, no momento que aconteceu, eu falei pra Deus, não é isso que eu quero pra minha vida. Não foi isso que eu pedi pro Senhor. Não é isso que eu quero. É a minha família. Né? Eu preciso estar ali, eu preciso ajudar. Eu falei, tinha, acredito que 5, 6 meses para o casamento. E aí eu falei pra Deus, eu quero que o Senhor me mostre se realmente é de ti esse relacionamento. Porque se não for o Senhor falar que não tá nisso, até no dia do casamento eu volto pra trás. E eu não vou. E aí comecei um propósito com Deus, de oração. Só eu e Deus, ninguém sabia. E aí comecei num propósito acredito que era de madrugada, eu e Deus de oração, pedindo para que Deus me revelasse se realmente ele estava ou não. E aí apareceu esse abençoado. Só que eu, quando estava num relacionamento, eu estava num relacionamento. Então eu não tinha olhos pra ninguém. Eu lembro que logo no começo que Deus levou a Bispa Fátima nessa igreja que eu congregava. Eu estava nesse processo, como eu falei, sozinha, sem ninguém ajudando. E Deus levou ela lá. E ela, de vez em quando, ela ia lá com a pastora Andréia, né, e outras vidas. E num dia que eu tava assim, muito, muito, muito mal, eu tinha acabado de dançar, tudo. E assim, eu não sabia se ela gostava de mim, mas eu olhava pra ela. Sabe quando você olha pra uma pessoa e você já tem um carinho grande por ela? Porque eu achava que ela parecia muito com a minha tia. E aí eu falava assim, nossa, tipo assim, dentro do meu coração eu já gostava muito dela. E aí, nesse dia específico que eu tava muito, muito mal, ela chegou em mim e falou assim, você tá bem? Aí eu só balancei a cabeça, porque eu não conseguia responder. Tava num momento muito difícil. E aí ela pegou e falou assim, eu posso te dar um abraço? E aí pode dar um abraço, aí desmontou, né? Aí agarrou e não largou mais. E aí, nesse processo desse relacionamento com ela, né? De oração, de jejum, de campanha, ela me mostrou uma foto dele e falou assim, olha, meu filho mais velho, ele mora no interior, com o pai e tal. Aí eu falei, nossa, bonito, né? Mas assim, sem interesse nenhum. E eu lembro que na época, no final do ano, ele ia se formar na faculdade. E ela queria que eu fosse. E eu falei, imagina, eu vou chegar lá, tipo assim, que oferecida, nem conhece o menino, vai chegar lá, né? E aí ela falou assim, olha, eu não sei o que Deus tem pra você com ele. Mas eu não sei se você vai ganhar ele pra Jesus ou se Deus vai te dar ele como marido. Mas eu não sei. Aí eu olhei, dei risada, mas mesmo assim eu esqueci e peguei aquela situação com as minhas mãos. Aí nessa situação houve todo esse processo, e aí esse abençoado me chega, no dia eu não conheci ele, não, pela foto ele estava muito diferente. E assim, as mulheres tudo viraram, parecia que era o rei que estava entrando na igreja. Mas eu sempre falo pra ele, eu olhei sem interesse, não tinha, porque eu sempre fui muito assim, tem compromisso. E aí houve uma situação que ele veio mandar o currículo
O currículo que você vai mandar? Eu ia mandar o currículo, aí ele veio usar na época que a gente tinha um computador aqui em casa. E ele veio usar o computador. E aí quando ele foi embora, ele estava com o Bruno, né? Estava com o Bruno. E aí ele parou, e eu em oração, e ele parou ali na frente, eu não lembro o que você falou. Não, essa parte eu vou falar no meu testemunho, não fala nada não. E aí ele falou alguma coisa pra mim, eu falei pra ele, não fala isso. Pergunta aqui, né? Não fala isso, porque eu tô no relacionamento. E é isso aí. Vai. Tá. Mas enfim, vamos lá. Depois você vai responder essa pergunta do meu pai sobre sonhos, sobre desejos ainda como família, tá? Essa nova fase, essa fase que a gente vive. Mas tem umas perguntas muito legais aqui, como da Claudeiris, eu sempre falo errado o nome da irmã, perdão, irmã. Ela pergunta o seguinte: pastora, qual foi o momento da sua vida que você percebeu que não poderia viver sem a presença de Deus? Quando isso ficou claro para você? Bom, a partir do momento que eu comecei a ter uma intimidade maior com Ele. Quando eu fui pra igreja, que eu aceitei Jesus, que eu vi que não tinha outro caminho, tipo assim, que tudo que eu precisava estava em Deus, estava em Jesus, que homem nenhum, mulher nenhuma ia, sabe, suprir, que só era Deus, e que eu fui participando, que eu fui me inteirando, que eu conheci a bispa, que ela foi eu conheci ela, era até 2h30 da manhã, em oração, em vigília, em propósito. Inclusive minha mãe foi lá porque queria conhecer quem era, que eu estava sempre na casa dela. E a partir desse momento, a partir do momento que você começa a ter uma intimidade com Deus, por isso que eu sempre falo, sempre que eu tenho uma intimidade eu falo, a pessoa que conhece a Deus, se não tem mudança de vida, se não tem, sabe, se o coração não é transformado, não conhecer Jesus verdadeiramente. Porque o Senhor quando entra, o Senhor quando vem assim e transforma totalmente a sua vida, as suas ideias, a sua mente, a minha mente era só trabalhar, que eu precisava fazer uma faculdade e que eu precisava conhecer uma pessoa. Isso tudo foi mudado. Isso tudo, a partir daí eu comecei a ver que quem traçava meus planos era Deus. Que eu tinha que orar e confiar, fazer a minha parte sim, mas que eu tinha que orar e confiar que o Senhor ia fazer o melhor para mim. Amém. Tem mais perguntas. Pastora, a pastora falou sobre perdão. Você sempre teve facilidade de perdoar? Ou isso é algo que Deus teve que trabalhar em seu coração? Não vou dizer que eu sempre fui fácil de perdoar. Eu acredito que no mundo era muito difícil. Mas depois que eu conheci o Senhor e que a gente vai conhecendo a palavra dele, isso não é que isso tenha se tornado mais fácil. Mas isso você vê que precisa, né, ser feito. Eu vou citar uma situação aqui, houve uma situação, porque ninguém vai falar que depois que você casa, você vive no mar de rosas, porque não vive. Houve uma situação no meu casamento que eu fiquei muito magoada com uma pessoa, acerca de uma situação que ela criou, que ela fez, né? E aí, era dia de Santa Ceia. E ela tinha, assim, algo assim com meu filho, sabe? Ela sempre tava com meu filho, na época eu tinha só o João. E eu passava por ela assim, e eu mal dava paz. E aí chegou um dia de Santa Ceia, e eu fui orar. E na hora que eu abaixei pra orar, o Senhor falou assim pra mim: você vai ceiar dessa maneira, com um coração pesado? Eu falei: Jesus, na oração, né? Jesus, mas foi ela que me magoou, foi ela que me traiu, né? Me apunhalou, vamos dizer assim. Por que, né? Ela tinha que pedir perdão pra mim, ela sabe o que ela fez. E aí o Senhor falou assim: não, você vai lá pedir perdão pra Deus, porque o seu coração não pode estar dessa maneira. Eu falei: Jesus. Aí o Senhor me fez ir lá. Eu fui lá, pedi perdão de todo o coração. Não foi só porque Deus mandou, né? Porque de todo o coração, assim, pedi perdão pela maneira a qual eu estava tratando, como ele estava falando com ela. E depositei na vontade de Deus. Deixei que Deus trabalhasse por mim, né? Tem coisas que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Às vezes é fácil, às vezes não é fácil, não. Mas a gente aprende vivendo com Deus que tudo tá na mão dele. A gente não tem que se agarrar nessas coisas em mágoa, em sofrimento. Porque se a gente
se prende muito a isso, deixa o nosso coração encher disso, a gente não consegue encher da presença de Deus, porque isso ocupa um espaço tão grande que Deus não consegue entrar. Vamos lá, tem mais perguntas. Ainda tem a do meu pai pra você responder lá no final. O povo tá interagindo, o povo é legal. Eita glória! Vamos lá. Cesário Santana tá perguntando. Érica, como foi a reação de sua família quando você se converteu? Eles receberam de boa forma? Como é que foi isso? Então, eles receberam. Assim, no começo, por eu me doar muito, estar muito na igreja, buscar muito, porque, como eu falei, quando eu me joguei mesmo. Eu sou muito assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa. E aí, como eu falei um pouco antes, minha mãe ficou meio assim, falando que eu tava na igreja por causa do homem, que eu tinha ido por causa do homem, que no dia que ele me deixasse eu largava a igreja, e que ela, na época, ela usou até que eu tava virando uma beata, porque eu não saía da igreja, ou eu estava na igreja, ou eu estava na casa da Fá, sempre tava no vigília, sempre buscando a Deus. Eu já tinha a minha independência financeira, vamos dizer, porque eu sempre trabalhei. Então, eu sempre estava nessas coisas. Então, na verdade, eles foram se acostumando e nunca foram contra. E graças a Deus, hoje eles veem a gente como, não que a gente seja uma referência, mas assim, eu percebo que ela tem orgulho em falar, ai, minha filha, meu genro é pastor, sabe? Então, isso mudou, graças a Deus. Benção. A pastora Denise colocou aqui, eita, abraço forte, que eu imagino que foi no abraço com a bispa lá no seu... Foi. Foi forte. Chorei muito. Não esquece da pergunta do meu pai lá no final, hein? Que eu acho que vai ser o fechamento aqui. Lulu, mais uma vez. Pastora Érica, o pastor Wellington é o homem dos seus sonhos ou dos sonhos de Deus para você? Porque, por vezes, o meu sonho não é o de Deus. Não vou trazer confusão. Isso é só uma pergunta com um objetivo. É verdade. Se eu fosse olhar pelo olho carnal, ele não era o homem dos meus sonhos. Porque ele veio de uma situação totalmente diferente da que eu vivia. Deus criou algumas situações. Quando ele chegava, ele era totalmente do mundo. Deus já havia confrontando ele em algumas partes. Essa parte é o meu testemunho. Mas ele vinha... Ele era totalmente do mundo. Pagodeiro, coisa que eu nunca gostei de pagode. Então, sabe assim... Realmente não era o que né? No entanto, minha mãe, quando viu a foto dele, falou, meu Deus do céu, minha filha, pelo amor de Deus. Olha esse homem, meus namorados você já arrumou. Isso é um homem. Minha mãe que, né? E aí eu peguei e falei... então eu acredito, operadora ou diaconisa Luciana, que ele é o homem dos sonhos de Deus pra mim, né? Os sonhos de Deus sempre são maiores e melhores do que o nosso, né? Como eu falei aqui, não foi fácil, né? Foi muito pra gente viver a vida que a gente tem hoje. A gente passou por muitas situações, por N mágoas, mas o Senhor trabalhou em todas. E como eu falei aqui pra Gabi agora, se a gente deixa isso preencher o lugar de Deus na nossa vida, a gente não vive com ninguém. Seja com mãe, seja com pai, seja com maridos, com ninguém. Amém. A Denise falou aqui pra mim, pastora Denise, desce, primo, porque eu acho que você falou das meninas olhando pra mim quando eu cheguei na igreja, ela desce, primo, né? Mas é só uma moralzinha, primo, eu já tô velhinho, já tô gastinho, então de vez em quando é bom receber um chamego, né? Mas enfim, bênção. Por enquanto aqui a gente não tem nenhuma pergunta, apenas a Denise, a pastora Denise aqui dessa maneira. Aí eu queria, a gente já ir para a parte final, porque nós já estamos aqui há 1h15 minutos, 1h16. Então, para a gente não se alongar demais, não cansar os irmãos, queria que você respondesse, melhor dizendo, a pergunta do meu pai. Como você tem sonhos agora com família? O que você tem projetos? Quais seriam? O meu sonho, como pessoa que eu acredito que como pessoa isso agrega a minha família, é fazer a minha faculdade. Eu acredito que isso, né? Mas assim, não é algo que esteja em segundo plano, mas é algo que está guardado como falou aí, nos sonhos de Deus. Eu ainda tenho esse sonho e algo que eu não realizei para minha família
Eu sou muito assim, o que Deus tiver reservado para mim, eu agradeço. Fazemos a nossa parte, não somos super-heróis, não somos perfeitos, temos as nossas falhas, mas a gente aprendeu a viver que tudo é no tempo de Deus. Esse ano a gente faz 15, Nós casamos em 2006. a gente faz 14 anos de casado, 15 juntos. Isso. Se eu for contar de lá de trás, de onde a gente veio, para onde a gente está agora, a gente vive numa mansão. E bem, graças a Deus. Não tenho faltado nada, nem para os meus filhos, nem para nós. Como assim foi uma promessa do Senhor, que nunca ia deixar faltar nada. E não tem mesmo. Eu costumo dizer na igreja, o pessoal já sabe, que Deus cuida de todos os detalhes, dos mínimos detalhes. Normalmente, às vezes eu estou em oração com Deus, ou eu penso algo que algum está precisando, chega alguém abençoando. Então, assim, Deus tem um cuidado tão grande, meu sogro, pela nossa vida, que hoje eu não sinto falta de nada. Assim, nada que não tenha um sonho. É lógico que a gente quer melhorar, pegar um carrinho melhor, porque o nosso já, né, tá bem batidinho, há muitos anos a gente tem ele. É lógico que, assim, essa casa que a gente mora... Pagando essas dívidas. São dos meus pais, né, apesar dele falar que é minha, porque meus irmãos cada um tem a sua casa, mas eu sei que é deles, então a gente quer conquistar algo nosso. Mas não que isso seja, um sonho ainda conquistar. Não, eu acredito que isso é fruto, é resultado de trabalho. Amém. Aí teve um comentário aqui da cooperadora Gabs, falando assim, mas o pastor faz parte do testemunho dela também. Faz. Aí a Thaís Freitas... eu tenho que contar a minha parte. A Thaís Freitas, uma grande mulher de Deus, não poderia perder esse testemunho. Apesar da distância, te admiro muito. Deus abençoe. Beijo, Thaís. E o Cesário, mais uma vez, faz um último comentário. Que Deus te abençoe, Érica, e que você consiga realizar o seu sonho de entrar na faculdade. Amém. Tem mais uma pergunta da Gabs que entrou aqui. Pastora, você superou a frustração de não ter se formado? Se sim, como? Sim, a partir do momento, na verdade, que eu comecei a servir a Deus, isso nunca pra mim foi uma frustração. Porque eu sabia que precisava de muito trabalho para que isso se realizasse. Eu sempre trabalhei em lugares que eu nunca ganhei muito bem. Não deixava, né? Não era ruim, mas também não era muito bom para que eu pudesse fazer uma faculdade. E assim, a gente casou muito cedo. Quando eu conheci, como eu falei, conheci o pastor Hélio, que ele veio totalmente do mundo, era um plano que Deus tinha para minha vida e para a vida dele. Então, assim, eu fiz muito propósito, orei muito para Deus, para que, se ele realmente fosse de Deus, para que Deus usasse alguém para falar comigo. Mas eu especifiquei as pessoas, né? Porque era a irmã Miriam, a missionária Miriam, a Miriam, e hoje que é a minha sogra, a bispa. Em duas situações que nós estávamos. E assim, Deus foi muito claro acerca disso. Não usou falar, ele é de Deus para você. Não, eu falei, Senhor, eu só quero a resposta assim, é sim ou é não? Se não for, eu caio fora. E aí eu lembro que essa missionária estava na cozinha da bispa e ela me chamou e falou assim, você orou algo com Deus e Deus manda te dizer que sim. Eu falei, amém. Aí eu fiz só mais né, que a gente é meio teimoso, a gente faz o propósito, Deus responde, a gente faz de novo. E aí a gente lembra que a gente foi numa campanha no monte, e nessa campanha do monte a bispa veio e falou assim, olha, eu não tô entendendo, mas eu tô vendo a visão de você, do pastor Wellington, vestido de terno, assim, arrumado, o Bruno também do lado dele, e você vestida de noiva, e ela não sabia de nada. E aí eu peguei e falei amém, é a resposta de Deus. Então, eu acho que quando a gente começa a servir ao Senhor, Gabi, os nossos desejos, não que fique para trás, mas fique em segundo plano. Porque a gente sabe que tudo é no tempo de Deus. Eu creio que eu ainda vou formar. Pode falar, mas tá ficando velho. Não tem idade, sabe? Não tem idade. Eu sei que as bênçãos veio primeiro, né? Como a gente casou muito cedo, veio uns abençoados. Esse veio de brinde, presentão.
Mas assim, a vida com Deus é muito mais além. E eu lembro uma vez que ele foi... Era isso que eu queria entrar. Que ele foi trabalhar, ele estava desempregado, ele já contou essa parte, vai contar no testemunho dele, os processos que ele estava passando. Eu lembro que uma vez ele foi trabalhar e ele me ligou. E eu tinha feito uma oração com Deus. Eu falei, Deus, por mais que o Senhor tenha falado que ele é pra mim, se ele não estiver no seu caminho, eu não quero. Porque eu já estava 2 anos na igreja, eu estava 2 anos na igreja quando eu o conheci. E aí eu peguei e falei assim, aí quando ele ligou, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, quer continuar comigo? Vai ter que aceitar Cristo e andar na caminhada junto comigo. Senão eu não quero mais. E aí quando ele voltou, a gente conversou, ele teve o particular dele com Deus e foi quando ele aceitou e resolveu servir a Deus. Então, por isso que às vezes eu falo assim, que a gente tem que ser luz, tem que trazer as pessoas do mundo para Cristo, não ir de Cristo para o mundo. Então, como Deus tinha um plano, Deus já estava trabalhando ali no coração dele, já, né? Ele já de fato queria servir a Deus e se cumpriu aquilo que a minha sogra, a bispa, tinha falado lá, que não sabia o propósito que Deus tinha. E Deus, graças a Deus, teve os 2 propósitos, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, eu não tô lendo mais perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Seu pai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas eu quero fazer uma pergunta final antes de eu fazer o fechamento. Érica, pastora Érica, hoje... O que foi? Tem mais pergunta aí? Seu pai quis dizer agora o contexto. Com certeza, seu Reginaldo. Fala o que ele escreveu pro pessoal que tá assistindo. Ele falou assim, que Deus lhe ajude a realizar cada sonho seu, pois ele sabe que faz parte deles. Eu quis dizer no sentido religioso, sua felicidade religiosa seria maior se pudesse contagiar todos os seus familiares para estar juntos na mesma caminhada? Sem dúvidas. O viver com Cristo, ter experiência com Cristo, eu queria que todos ao meu redor, não só a minha família, mas que todos ao meu redor, que eu conheço, que tem convivência comigo, pudesse ter essa experiência de servir a Deus. Não é fácil? Não é fácil. Mas tem nada que se compare. Nem festa, nem bebida, nem homem, nem mulher. Nada se compara. Nada. Glória a Deus. Minha esposa, fechando o seu testemunho. Você já contou quanta coisa linda. Tanta coisa profunda. Mas eu acho que teve uma espinha dorsal muito legal pra gente, né? Inclusive, como eu sei que tem o delay da transmissão, vai demorar, eu gostaria que todos que estão acompanhando dissessem o que vocês acharam desse primeiro dia de propósito. É algo que faz sentido? Você sente Deus nisso? Deus te revela alguma coisa? Deus te direciona? Deus te mostra o que de fato é importante para a sua vida? Isso foi bom para você ficar aqui nessa 1h30 praticamente com a gente, acompanhando esse propósito? Nos escreve aqui nas transmissões, por favor. Na transmissão aqui nos chats, por favor. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta, depois você faz seu comentário. Hoje, a pastora Érica é uma mulher feliz? É uma mulher abençoada? É uma mulher realizada? Sim. Hoje, sim. Hoje eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher realizada. E sou uma mulher... Você perguntou? Você é 3? Abençoada. Abençoada. Hoje eu sou, graças a Deus. Como eu falei, teve N situações, mas a gente preferiu sempre se alicerçar em Deus. Buscar a face do Senhor, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Viver com Deus é muito mais além, né? E eu aprendi na caminhada, e não pergunto para Deus o porquê eu passei por todas as situações, por todas as frustrações, por todos esses sofrimentos. Porque eu aprendi na caminhada que tudo que a gente passa serve de testemunho lá na frente. E muitas vezes eu encontrei pessoas passando pela mesma situação e eu contei o meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Essa pessoa ou voltou para Cristo, ou aceitou, ou se firmou. Nada que eu ou você passe na caminhada é só por passar. Porque Deus quer nos ver sofrer, Deus quer... Não. Tudo tem um aprendizado. Tudo é uma escada para ter um particular melhor com Deus. Amém. A Lulu tá colocando... Ó o barulho. Por isso que a gente não pode se alongar mais, gente. Que os outros já ficam doidos. O do meio, o mais velho já tá socando a porta aqui. O outro já tá gritando. Mas enfim... A diaconisa Luciana colocou aqui. O Miguel tá perguntando que horas é o TT dele. Daqui a pouco.
A Gabi tá pedindo pra gente não fechar a live, pra gente não encerrar. Oh, meu Deus. A Lulu tá dando risada. A pastora Denise tá pedindo pra gente continuar. A Lulu tá falando tá boa a live. A Bispa dizendo que amou. A Gabi está pedindo, faz a parte 2 com a pastora Érica. A caminhada, né? Ó, tem uma coisa que sempre me perguntam quando eu tenho a oportunidade de falar. Você sempre pediu cargo pra Deus, você queria? Não. Eu nunca pedi pra ser obreira, eu nunca pedi pra ser diaconisa, eu nunca pedi pra ser pastora, nunca. As minhas orações sempre, Deus, faz de mim o que o Senhor quer. Me faça instrumento seu. Então, por isso, muitas das vezes, quando essas situações vinham, algumas pessoas se apavoravam, eu já até ouvi falar assim, nossa, tem certeza? Fala, amém, se Deus está dando, Deus vai nos capacitar. Se Deus está nos concedendo, se Deus quer isso da gente, Deus nos capacita. Eu acho que para você servir a Deus, a gente precisa ser corajoso, sabe? Assim, fala assim, não, vem, eu agarro no peito, eu sei que não é fácil, mas eu vou, que eu sei que o Senhor vai me ajudar. E assim tem sido. Amém. Pastora Denise, muito forte esse testemunho, Deus é bom. A Lu pedindo para continuar, muito bom esse bate-papo, sensacional. Cesário, muito bom, esclarecedor, amém. A Gabi, foi muito legal, Mara. A esposa, a filha dele. Amém. Pastora Érica tem muito que nos ensinar. Oh, Carla, Jesus. pastora, que testemunho. Com toda certeza, isso impacta a muitas vidas. A caminhada não é fácil, mas Deus muda toda a história a partir do momento que entregamos a nossa vida. Com certeza. Leia esse para ela. Nunca disse isso para a pastora Érica, mas aprendi com ela a ser submissa às vontades de Deus. Já vi ela levando várias porradas, mas sempre se manteve firme. Te admiro. Meu pai, achei maravilhoso ver e ouvir vocês. Estou cheio de alegria em ver representado por vocês. Deus os abençoe grandemente. Nós te amamos, meu pai, ao Eduardo. Coisa linda, pastor. Este propósito, com toda certeza, isso será uma grande importância para mostrar que todos nós temos um passado que nos fez chegar onde estamos hoje com Deus. Deus abençoe vocês. Amém, Dudu, amém. Você é uma bênção. Deus tem te levantado e você vai fazer parte desse propósito. Tanto você como a Carlinha, em nome de Jesus. Amados, nós vamos para a parte final, mas eu não poderia deixar minha esposa encerrar este testemunho, esse resumo do seu testemunho, sem honrá-la de forma especial. Como ela bem colocou, nós somos de realidades extremamente distintas. Nós somos pessoas muito diferentes. Ela sabe o quanto das minhas lutas pessoais, no sentido de quanto que eu tenho os meus conflitos, os meus sofrimentos, mas como que ela é importante no sentido de perseverar ao meu lado. Então, isso é muito nobre, isso é muito especial, isso é muito bonito. E hoje, mediante a todas as minhas falhas, paixões, carências, enfim, eu me esforço muito para que Deus me dê condição de honrar, né? Então, obrigado pelo seu sim, obrigado pelo seu exemplo. E para finalizar, gente, para encerrar de vez, já estou vindo aqui na frente para finalizar a live. Entendam uma coisa. Tudo, de fato, tem um propósito de Deus. Talvez a gente crie a expectativa que o melhor é que nós estivéssemos na igreja, e Deus está preparando, está chegando essa hora. Que o melhor era que de fato tivesse a mesma estrutura de louvor, oração, palavra, oportunidades, pregação. Amém. E eu creio que nós teremos isso por muito tempo. Mas esse é o momento de conhecerem as nossas histórias a fundo, os nossos traumas, as nossas dores. Até mesmo perceber que, independente de unção, de cargo, de tempo de igreja, todos nós temos as nossas lutas. Todos nós acertamos, todos nós erramos, mas é importante que as dores do nosso hoje, não seja maior do que a gente olhar para a nossa história e perceber o que Deus fez com a gente. Tá bom? Ai, caramba. Ai, gente, eu preciso terminar. Deixa eu ler. Pastor André, para baixo aí. Pastor André, vou começar a perguntar agora. Pastor André, muito bom. Pena que perdi uma pequena parte, mas valeu a pena, testemunho maravilhoso. Deus abençoe, Thaís. Por mais que estejamos longe, você sempre está nas nossas orações, viu? Em nome de Jesus. Você e sua família que você formou. Deus abençoe. Pastor Érica, quando vai chegar a lasanha? Deixa eu passar a quarentena, Pastor André. Eu faço a lasanha só pra você. Amados,
vamos finalizar. Esse é o propósito de testemunhos, nossas histórias. Vamos nos conhecer, vamos ser instrumento de Deus nesse processo. Pastora Denise, pastor André, muitos aí, fiquem atentos que vocês serão convidados com o máximo de antecedência para participar disso com a gente. E você que não pôde acompanhar toda a live, isso vai ser colocado no YouTube, no meu canal, e a gente vai estar divulgando para que vocês, caso queiram, possam assistir também. Deus abençoe, que a paz, o amor e a alegria de Cristo estejam com todos. Em nome de Jesus. Sejam abençoados. Até os próximos plantões da palavra, e com esse propósito de testemunho, nossas histórias, terça-feira que vem, ela vai estar perguntando para mim. E quem pedir um pouquinho mais, dele vai ter um pouquinho mais. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.